Entende? Então é isso, a emoção e o sentimento. E eu vejo que essa transformação começa quando a pessoa começa a se conectar com a verdade. Com a verdade. Quem eu sou? Quando a pessoa pergunta quem eu sou. E às vezes ela responde, eu sou, por exemplo... A profissão. Todo a mundo acha profissão, que né? você é a profissão que tem, mas não, é Não. muito além. Não, a sua identidade vai muito além Você disso. é a sua postura, você Você é a é, forma que você lida sim, o com seu os comportamento. problemas, você é o seu comportamento 24 horas por dia. E quando a gente clarifica essa nossa identidade, entende quem nós somos, automaticamente já começa a vir o nosso propósito, como a gente consegue entender para que a gente está aqui, né? Porque só para viver, só para ter uma família e só acabou? Só para curtir. Só para curtir? O excesso de curtir é muito tóxico, é muito mal. Porque imagina, igual eu falo, se uma criança tem acesso a telas em excesso, ela foge da realidade, certo? Sim. Uma chance dela crescer e querer fugir da realidade com uma droga, um vício qualquer, é muito gigante. Porque ela está acostumada a fugir de problemas, a fugir de frustrações. E problemas, ele sendo pequeno ou ele sendo grande, são problemas, a gente tem que resolver de qualquer forma. Não dá pra esconder, jogar debaixo do tapete e fingir que não existe. Não. E você, pelo que eu vejo, você já gosta de resolver, de lidar com a situação, de gerir, levar soluções. Sim. E isso realmente você tem muita filosofia. Sim, eu vejo que bastante. você também tem muito jeito assim para um poeta nato. Uma das frases que eu tenho desde acho que 2016 ou 2015 é permita-se a pensar, a com crase, né? Que quando é a com crase é a algum lugar, né? Como que eu vou me permitir a pensar? Onde que é esse lugar? Na sua própria mente, na sua própria consciência. Quando você se conecta com a sua mente e entende o porquê você faz as coisas, por que você agiu de tal forma com aquela pessoa, por que você foi grosso, por que você foi gentil. Quando você começa a entender realmente a sua mente, aí você entende mais o porquê das coisas à sua volta. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me sentir totalmente distante de muitas pessoas que me rodeavam. Eu olhava assim e falava, mas por que você faz isso? Eu não sei, eu só faço porque eu faço. E me diga uma curiosidade. Quando você estava na rua, lá, usando droga, vida mais ou menos, né? A vida bem difícil, porque tipo, mesmo que você fuja das responsabilidades, que você tenha essa ausência de si mesmo, que você tente fugir de si mesmo, você vive um inferno. Porque eu acho que é pior viver longe do propósito do que viver o propósito. Porque quando você vive o seu propósito, é uma vida com mais responsabilidade, uma vida mais regrada, mais equilibrada, mas você se sente feliz. Sim. Quando você foge de toda a responsabilidade, de todo o propósito, de todos os dons e talentos, não sobra nada da sua essência. Você fica só no seu ponto fraco, travado, paralisado. E isso fez você se conectar com pessoas que estavam na mesma. Hoje, uma possibilidade gigantesca da gente se conectar com pessoas assim, dessa mesma conexão ruim, é arrodeado de gente, não é? Sim. De repente você fica bom e não tem ninguém. Não tem ninguém, que é o que eu chamo de limbo de desenvolvimento, quando você começa a se desenvolver de uma forma que você procura iguais a você, só que você não encontra. E é essa parte do desenvolvimento pessoal que é a mais importante, que é o momento que você precisa estar sozinho, você precisa ter esse momento de solitude com você mesmo. E para poder se compreender melhor, porque você pode ser uma pessoa rodeado de pessoas e você pode ser outra pessoa sozinho. E você tem que lidar com essas suas personalidades. A individualidade, ela é muito importante. Sim, ela é super importante. Você pode estar rodeado de pessoas igual. Como uma pessoa pode impactar a sua vida, Aleph? Uma pessoa, ela te tratou mal, foi preconceituosa ou julgou de alguma forma, mas se você individualmente estiver satisfeito, estiver com convicção certa, estiver tranquilo, em equilíbrio, aquilo não te afeta. A pessoa te tratou mal, mas não afeta a pessoa que você é ou como você está se sentindo. Sim. Agora, quando você não tem essa individualidade, que está sempre tentando se conectar ou imitar os outros ou ir com a vibe de qualquer pessoa, não já afeta você. Sim. Ou a pessoa apontar o dedo na sua cara, você já arrebenta a pessoa. Desmonta, já né? Pronto. Vejo que muito isso é sobre você entender quem você realmente é. Porque se você tem total ciência de quem você é, quais são os seus princípios,
quais são os seus valores, o porquê que você está nessa terra, qual o seu propósito, quando uma pessoa desfere uma palavra de ofensa para você, você começa a enxergar que mais tem a ver com ela do que com você. Isso mesmo. Porque você sabe o seu verdadeiro valor. Se uma pessoa está falando algo que foge totalmente da realidade, você tem que se sentir, como eu posso dizer, você tem que ter empatia por aquela pessoa, porque ela precisa de ajuda. Você já conseguiu, mas ela precisa de ajuda e é uma forma dela pedir ajuda, mesmo que desferindo palavras ruins ou tentando te maltratar, é uma forma que ela encontra de pedir ajuda. E eu vejo muitas pessoas que praticam bullying, que tentam fazer piada com pessoas que têm certos tipos de deficiência, e que isso na verdade é só uma fase que elas usam para poder se autoproclamar, para ter atenção, porque muitas vezes é por conta de algum trauma que não foi tratado no passado, alguma mágoa que ela tem. E quando a gente descobre quem a gente realmente é, a gente não tem problemas com esse tipo de coisa. É claro que no momento você vai ter uma emoção forte, só que se você tiver inteligência emocional, você vai saber lidar com aquilo tranquilamente. E pensar isso depois, é real. O porquê que essa pessoa fez isso comigo? A gente, será que ela tá a gente passando? não é responsável pela forma que a gente é tratado, mas a gente é responsável pela forma que a gente trata as outras pessoas. Exatamente, total. É simplesmente sobre isso. Se a pessoa agiu por conveniência, te tratou mal, simplesmente não altera a sua essência, o seu instinto. Se você estiver verdadeiramente, cheio de si mesmo de uma forma equilibrada, isso não te ofende. Agora, se a pessoa estiver naquela fase, ela tá com os nervos à flor da pele, qualquer coisinha, ali é uma bomba. Qualquer coisinha é uma faísca para a bomba explodir. E a gente vê muita gente assim que tem falta de si mesma. Sim. Eu falo que isso é falta de si mesmo, porque não tem identidade, só vive mesmo como um mundo de referência, imitar, sobreviver. É o básico que uma pessoa faz. Agora você chegou numa fase mais evoluída. Você encontrou o seu propósito, a sua identidade. Hoje, se você for fazer um projeto social, um trabalho, com os tipos de pessoas que têm vício ou já estão se curando dessa situação, como é a forma assim, que você iria abordar, levar para as pessoas, elas encontrar a própria identidade, a cura? Então, em 2022, quando eu estava internado, eu passei por um período de reabilitação. Depois dos 3 meses, eu comecei a ser monitor e terapeuta holístico da unidade. Eu comecei a dar palestras sobre o que o NA prega, né? Narcóticos Anônimos. Só que aí eu vi que tem um problema muito grande. Por mais que seja um segmento que resolva de fato, que dê muitos resultados para as pessoas, só que não é uma forma integral. Hoje eu uso uma abordagem um pouco mais holística, que atende a mente, que atende o espírito, que atende o corpo. Que são as 3 forma esferas. Geral. Sim, que são as 3 esferas do nosso todo, do nosso corpo completo. Porque tratar a doença comportamental só de forma verbal é muito difícil. É muito difícil a gente tratar comportamentos ruins apenas falando, você tem que parar de fazer isso. A pessoa sabe que ela tem que fazer isso. Sim, com certeza. A pessoa que te procura já sabe que tem uma pendência. Só que isso está no inconsciente dela. O hábito de fazer a coisa errada está no inconsciente. Isso. E ela não tem acesso a isso. Porque pouco do nosso raciocínio faz parte do todo do nosso cérebro. Que 20% do nosso cérebro é o que a gente realmente pensa. Os outros 80% é os nossos instintos, os nossos hábitos, as nossas emoções e como a nossa mente está programada para reagir a certos estímulos externos. Então a gente tem que ir tratando isso de forma geral. Porque às vezes a pessoa ela precisa de ter um contato espiritual, às vezes a pessoa precisa de ter um tratamento profundo nas emoções e às vezes a pessoa só precisa de fazer exercícios físicos para se sentir bem consigo mesmo. Porque eu vejo hoje muitas pessoas que não praticam exercício físico se sentem maus por só se sentir mesmo. Eu mesmo não consigo ficar sem, senão eu começo a ficar dolorida, não me sinto bem, meu humor já não é mais o mesmo, porque eu sou muito ativa, eu preciso colocar energia física também, não só mental. Porque ele tem liberação de hormônios, né? E como a sociedade de hoje ela está muito viciada em estímulos, como Instagram, TikTok, YouTube, não estou falando que é um problema, mas o excesso atrapalha. É um problema catastrófico assim, para as nossas vidas e os nossos comportamentos, que também chega a ser uma fuga da realidade, né? Só viver
ilusões que às vezes a gente fica vendo a vida de outras pessoas no Instagram e comparando a nossa com a dela, mas a gente não sabe como que ela fez para chegar até lá e o porquê que a nossa vida está desse jeito. Por isso que eu tenho essa abordagem de tratar o desenvolvimento quando a pessoa tem vícios ou qualquer outro tipo de doença comportamental, tratar de forma holística, procurar uma espiritualidade que ela se identifique, procurar quem realmente ela é, uma pessoa para ajudar a tratar as emoções dela, ela entender racionalmente que ela precisa mudar. Por isso que eu estou me especializando em hipnoterapia, tenho certificação de hipnoterapia clínica e estou buscando outras coisas como gestão emocional, como coach, que eu já sou desde 2022, e programação neurolinguística, neurociência, porque eu gosto muito, sou apaixonado pelo desenvolvimento do nosso cérebro, do porquê das coisas, né? Foram os meus questionamentos desde pequeno, né? E ainda são hoje em dia, só que hoje virou uma busca incessante por encontrar essas respostas e um amor muito grande por pessoas.